Neste momento estou aqui pra me entregar, pois só o teu poder, o amor, vai libertar. O sofrimento, a angústia, toda essa rocha que me faz paralisar. Quebra, Senhor, todas as rochas de sofrer em meu viver, e faz o teu amor em mim fortalecer. Acenda a luz da liberdade em meu ser. Faz-me, Senhor, o teu mais livre e sereno servidor, que leva a paz, a caridade e o perdão, que deixa livre o espírito e a paz no coração. Quebra, Senhor, todas as rochas de sofrer em meu viver, e faz o teu amor em mim fortalecer. Acenda a luz da liberdade em meu ser. Faz-me, Senhor, o teu mais livre e sereno servidor, que leva a paz, a caridade e o perdão, que deixa livre o espírito e a paz no coração, que deixa livre o espírito e a paz no coração. Oremos. Senhor Jeová, sabemos, Senhor, que a morte não é um ponto final em nossa existência. São vidas que continuam interligadas de tudo aquilo que fizemos de nós mesmos. Do jeito que estivermos no plano físico, acordaremos no mundo espiritual. A vida nos convida a um processo de constante renovação. O objetivo é despertar a nossa reflexão sobre o aproveitamento que tivemos em nossa experiência carnal, detectar os avanços feitos e os enganos cometidos. É inevitável essa reflexão que é provocada em nossa própria consciência. Afinal, é na consciência que as leis divinas estão gravadas. Quanto tempo gastamos em vão? Quantas oportunidades perdidas? Quantas mágoas guardadas inutilmente no coração? Quantas horas desprezadas em discussões? Quantos dias mortos pela preguiça, pelo tédio, pelas lamentações? Não importa o cenário, importa como atuamos no palco da vida. Somos nós que escolhemos como atuar. Vejamos o exemplo de Jesus. Nascido numa estrebaria, seus pais não eram ricos. Seu ofício foi o de carpinteiro. Não escreveu livros, não criou fortuna, viveu entre pobres, doentes, pecadores. Um cenário em que ninguém imaginaria que o maior espetáculo da vida iria acontecer. Ele que viveu tantos ventos contrários, viveu a vida mais exuberante na face da terra, dividiu a história em antes e depois dele. Ele soube ver a beleza nos lírios do campo,
a esperança ao ver as aves no céu, a presença de Deus nos doentes, um anjo de luz em cada irmão caído pelo erro. Bastou apenas 3 anos para mudar a história da humanidade. E ele também disse que poderíamos fazer tudo o que ele fez e até mais. Basta agirmos como ele agiu. O conhecimento da vida espiritual é lição viva. Busquemos, então, viver melhor hoje mesmo, enquanto estamos no palco da vida. Levemos nossa passagem pelo mundo mais a sério, pois não sabemos quando as cortinas se fecharão para nós. Que assim seja. Bom dia, meus irmãos. A leitura dessa manhã do nosso Evangelho está em Colossenses, capítulo 3, versículo 9 e 10. Nem vos enganeis uns aos outros. Vós despistes do homem velho com os seus vícios, e vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Que assim seja. Bom dia, meus queridos irmãos. Poesia do livro Poetas Redivivo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos, com o tema Riqueza Intocada. Tudo sofre na terra implacável mudança, polo a polo, alma a alma, em ritmo profundo, mês a mês, dia a dia e segundo a segundo. A vida se refaz, aprimora-se e avança. Reflete no museu onde a história descansa, bronzes, troféus, brasões, em repouso infecundo. Mostram que a pompa humana é cinza para o mundo. Ontem, púrpura e sol, hoje, trapo e lembranças. Força, fama, ilusão, graça, beleza e glória caem da ostentação da senda transitória nos arquivos do tempo. O eterno sábio mudo, uma riqueza só permanece tocada. A riqueza do bem que espargiste na estrada, luz a esperar-te, além da alteração de tudo. Dario Veloso. Que assim seja. Possamos, mais uma vez, estar agradecendo ao nosso Pai Maior por esse dia, por todas essas bênçãos, todas essas dádivas que nos são ofertadas mais uma vez, nessa bênção de um novo dia, para que possamos, irmãos, estar fazendo diferente. Como já sabemos, o dia em que temos a condição de mudar algo em nós é o dia presente, é o dia em que estamos aqui. Sabemos que o passado se foi, o passado tem importância para que possamos estar avaliando, né, e vendo aquelas atitudes que não mais devemos praticar. E o futuro será o reflexo
das nossas ações de hoje. Possamos estar refletindo nisso, que é importante estar vivendo bem o hoje para construir o melhor futuro possível. Bom, iniciamos mais uma vez a nossa palestra de hoje, e como muito bem colocado, né, no nosso inicial, precisamos estar exercitando esta bondade, né? Precisamos levar essa paz, como foi cantado ainda, levar a paz, a caridade e o perdão, que são sentimentos que precisamos estar cultivando para que deixemos, né, o nosso espírito livre, né, que esses sentimentos nos traz a paz em nosso coração. Oração muito bela, muito profunda. Somente essa oração inicial, uma análise profunda dessa oração, eu não precisaria falar mais nada hoje, porque ela nos convida a uma reflexão de tudo que nós devemos e não devemos fazer. Eu lembrar aqui a nossa irmã Ana Laura, que muitas vezes coloca no seu estudo de quinta-feira, que tem mensagens, que tem orientações que devem ser colocadas na porta de nossa geladeira. E essa oração de hoje, né, é uma delas, porque nos fala muita coisa, nos orienta em muitos aspectos, né? Dizendo, por exemplo, que a morte, né, não é o ponto final de nossa existência. O que estivermos sentindo aqui hoje, ao desencarnarmos, esse sentimento levaremos após a nossa partida. E hoje, como já temos o conhecimento, o nosso espírito, né, ele é eterno, né? Vamos continuar vivendo no plano espiritual. Então, não tenhamos essa ilusão que ao passar pelo portal da morte, pelo desencarne, que seremos outra pessoa, levaremos conosco esses sentimentos. É importante que trabalhemos hoje, identifiquemos hoje quais são as nossas tendências, os nossos vícios, porque precisamos estar mudando em nós, ao desencarnarmos, ao retornarmos à verdadeira vida, como muitos já sabemos, né? Não tenhamos ainda que estar trabalhando esses sentimentos, possamos aproveitar esse novo momento que irá chegar para todos nós de uma maneira mais produtiva, né, para que possamos estar aprendendo, estudando, programando uma nova encarnação, que certamente todos nós teremos ainda essa necessidade de estar retornando ao plano físico, né? Falou também que a vida nos convida, é importante lembrar, a vida nos convida a todo instante a um processo de renovação, né? Às vezes deixamos cair, né? Deixamos nos abater pelas nossas provas, pelas nossas dificuldades, mas é um processo de renovação que precisamos estar, né? Precisamos fazer desse processo uma reflexão, né? Para que possamos aproveitar cada vez mais a nossa experiência. Nada de desânimo, nada de lamentação, possamos entender, né, as dores do caminho como um processo de reflexão, como um processo de reflexão a todo instante. O versículo é muito interligado, tudo muito bem trabalhado para o nosso entendimento. Nos diz, né, na leitura de Colossenses, capítulo 3, versículo 9 e 10, que precisamos cada vez mais nos autoconhecer para despir esse homem velho, deixar para trás esse homem velho, que possamos, né, estar nos restaurando constantemente na imagem do nosso Pai, nosso Deus, nosso Pai Criador. Esse deve ser o nosso principal objetivo. Nos analisarmos a cada dia e ver o que eu preciso mudar, o que eu posso ser melhor do que eu antes. Deixar para trás esses vícios que nos fez, né, que está nos fazendo por muitos séculos a reencarnar em círculos, né, repetindo esses mesmos erros, né, e temos que estar retornando, e muitas das vezes esses mesmos erros, esses mesmos vícios do passado nos fazendo ainda nos comprometer ainda mais, né, e tendo que voltar aqui no planeta, não só às vezes para acertar o que não conseguimos acertar ainda, mas ainda temos que resolver questões que esses vícios nos deixam ainda acometer, né, por não
lembrando novamente a oração, não entrar, não deixando entrar nesse processo de reflexão que precisamos estar fazendo. E a poesia nos chama mais uma vez a reflexão de que tudo aqui na Terra que é ostentado, em todas as glórias da Terra, todas as riquezas, todas as pompas terrenas, elas ficam aqui, nos arquivos do tempo, e serão esquecidos. Né? Basta que façamos uma análise na história, que voltemos nosso pensamento ao passado para entender que todas aquelas glórias ficaram arquivadas, né? Muito pouco se fala hoje, mas que o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus, até hoje é lembrado, até hoje é o caminho que devemos estar seguindo, é o exemplo que devemos estar, né, trazendo para nossas vidas, para que possamos, né, permanecer firmes na nossa luta. E concluo dizendo que a única riqueza que permanece, né, é o bem que semearmos aos nossos semelhantes e a nós mesmos. Esse bem jamais será esquecido, seremos lembrados pelo bem que estivemos feito, né, aos nossos irmãos, ao mundo. Né? Importante que façamos essa reflexão. Dito isso, meus irmãos, o tema da nossa palestra de hoje é personalismo, psicose afetiva, perturbações morais. Bom, o que seria personalismo? Por definição, no dicionário, personalismo é a atitude do indivíduo que tem a si próprio como um ponto de referência de tudo que ocorre na sua volta. Ou seja, é o eu, a valorização do eu, né? Toda referência está no eu, está, né, na pessoa. Né? Então, já percebemos aí que um ponto negativo nesse personalismo podemos chamar de doentio, uma vez que, dessa forma, esse personalismo ele pode ativar ou exacerbar os nossos sentimentos viciosos. Né? Vaidade, orgulho, egoísmo. Então, precisamos estar entendendo bem o que seria esse personalismo vicioso, porque o hábito constante de agirmos assim, com essa valorização de nós mesmos a todo instante, irá certamente nos levar a doenças, né? A desorientação do nosso psiquismo, e que com maior insistência, com maior uso, né, dia a dia, né, ele irá adoecer a nossa mente, irá desorganizar toda a nossa estrutura física. Então, no livro O Espírito de Chico Xavier, psicografia de Carlos Bacelli, temos a seguinte orientação: o personalismo é o nosso maior adversário em todas as nossas aspirações de natureza espiritual. O excessivo apego a nós mesmos, aos nossos pontos de vista, nos subtrai o discernimento e não nos permite enxergar a verdade fora de nós. Então, olha só que orientação do nosso irmão, né, Chico Xavier, onde nos diz que temos aí no personalismo um adversário a nossas aspirações espirituais. Entendendo que o nosso maior objetivo aqui na Terra é a evolução espiritual, é o nosso melhoramento, né? Devemos, mais uma vez, estar atentos a esse adversário, a essa condição que muitas das vezes nós temos e muitas vezes não percebemos que agimos dessa forma. Estamos colocando a nossa vontade, o nosso eu, a nossa forma de pensar, né, querendo que ela seja aceita de qualquer forma. E como já sabemos, quando nos fixamos muito no nosso eu, na nossa forma de ver as coisas, não conseguimos ter
uma vida de relação produtiva, uma vida de fraternidade, de entender o nosso irmão, de saber que todos temos os mesmos direitos, todos temos as mesmas oportunidades de estar nos colocando no mundo. Né? Então, ele diz aqui, o excessivo apego a nós mesmos, aos nossos pontos de vista, nos subtrai o discernimento e não permite enxergar a verdade fora de nós. Ou seja, o personalismo cria uma ideia particular, não aceitando, às vezes, muitas das vezes, uma ideia corretiva, por exemplo, uma ideia que pode ser mais assertiva para a não condução, para a condução da vida. Então, quando eu me fecho em mim, eu não permito, acho que eu sou certo, né? Não permitindo que outros conceitos adentrem ao meu pensamento, ao meu coração, eu não consigo evoluir. Então, o que vai desembocar? O que vai acontecer? Essa atitude, né, vai impedir que possamos, muitas das vezes, viver uma vida mais leve, uma vida mais ampla, e que essa vida mais ampla, né, que é o que o Espiritismo, que é o que a doutrina dos Espíritos nos ensina através dos seus preceitos. Então, olha só o que, né, essa forma de pensar pode nos levar, essa forma de agir. Né? Que possamos analisar. Né? Hoje, com o conhecimento do Espiritismo, né, existe uma forma de vida mais leve, mais plena do que aquela onde seguimos os preceitos espíritas, né? A terceira revelação, como já sabemos. Né? Resumindo, né? Existe uma vida mais leve quando deixamos adentrar em nosso coração os ensinamentos do nosso Mestre Jesus? Certamente que não. Mas, para isso, precisamos, né, nos transcender, nos elevar acima da matéria, nos elevar acima dos nossos interesses, né, das nossas questões pessoais e ter uma noção de conjunto, uma noção de tudo. Né? Lembrando, mais uma vez, né, como falamos no início, né, o objetivo, não podemos jamais perder de vista o objetivo principal de estarmos aqui, o objetivo da nossa encarnação. Né? Concluímos, então, que se deixarmos o personalismo imperar em nós, assumimos, né, uma postura, muitas das vezes, vaidosa, uma postura de crítica, porque, como falei antes, o personalismo está relacionado à nossa personalidade íntima, o nosso livre-arbítrio. E aí, se ficarmos só no nosso, né, imperando esse nosso, sempre o nosso eu, certamente, como falamos antes, não sairemos do lugar, não conseguiríamos evoluir. Né? E a proposta da reencarnação, como já sabemos, é nos autoeducar a todo instante, em todas as nossas situações, no nosso dia a dia, se pararmos para fazer essa reflexão, né? Como foi muito bem, como disse na oração, se pararmos para analisar a nossa vida, os fatos em que nos acontecem, né? Lembrando sempre da bondade do nosso Pai Criador, que nos coloca exatamente no local certo, onde precisamos, no melhor local que podemos estar para a nossa evolução. Né? Temos que ter esse ponto de partida. Eu estou aonde deveria estar. O nosso Pai, o Deus, o Criador, ele sabe, né, que esse é o melhor local, o melhor momento da minha evolução. Então, eu preciso estar me autoeducando, né? Eu preciso estar aprendendo, em suma, a disciplinar e educar esse meu personalismo. Outro aspecto muito importante é o fato que vivemos uma vida de relações. Portanto, temos também as nossas ideias e sofremos também as ideias dos outros, as ideias do meio. E esse conjunto de ideias, quando não salutar, podemos deixar criar, como já sabemos, a obsessão, a auto-obsessão. Né? Porque, né,
uma ideia doentia, por exemplo, que eu possa ter, se eu comungo essa ideia com outra pessoa, né, esse somatório, né, irá se transformar em um psiquismo doentio e aí levar a essa obsessão, né, que pode ser essa obsessão, essa auto-obsessão através desses meus sentimentos, que me deixa ficar paralisado naquilo que eu acho que devo ser, e, como já sabemos, ao ter essa postura, atraímos para nós espíritos semelhantes aos nossos pensamentos. Né? E, ao atrair, né, a gente vai se emaranhando em uma teia de sentimentos e de pensamentos, aonde vai se desencadear essa doença, essa psicose afetiva. Então, irmãos, precisamos estar bem seguros da condução da nossa vida, ter o controle da nossa vida, ter o controle da nossa encarnação. Uma coisa que precisamos lembrar sempre: o que é certo, a atitude certa, ela será sempre certa, mesmo que a minoria das pessoas façam esse certo. Precisamos estar bem convictos disso. Né? O momento que estamos vivendo exige essa reflexão. A atitude certa é certa. Não importa quantos façam, uma minoria faça. Né? Mas temos que ter esse entendimento de praticar esse certo sempre. E a atitude errada, mesmo que a maioria esteja indo por esse caminho que não é errado, que não é o caminho correto, né? Não é o caminho traçado pelo nosso Senhor Jesus para nós, né? Através de seus ensinamentos, ele não deve ser feito. Né? Então, o que é errado não deve ser feito, mesmo que uma gama de pessoas estejam praticando esse ato. Né? Então, o nosso olhar precisa sempre ser ampliado. Né? Precisamos ampliar o nosso olhar diante de qualquer situação que nos apresente. Né? Conhecemos, né, a lei de causa e efeito. Né? Então, às vezes, estamos vivenciando, né, uma situação, sabemos de qualquer situação e então, ao avaliarmos uma situação qualquer que chegue a nós e que muitas das vezes temos o hábito de opinar de uma maneira, às vezes, não reflexiva, sem parâmetros que nos permita uma melhor avaliação daquela situação que nos chega, às vezes acabamos por colocar esse nosso personalismo, essa nossa forma de pensar, e muitas das vezes, né, caímos no erro, né, de não ajudar como deveríamos ajudar aquele irmão. Porque nós, né, não temos o conhecimento, ao olharmos uma pessoa, um problema que é nos relatado, uma situação, nós, muitas das vezes, não temos um conhecimento amplo daquele problema. Então, é preciso que tenhamos um conhecimento maior da situação para que possamos estar colocando o nosso ponto de vista. E é muito bem colocado isso nos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na página 333, item 254, nos orienta muito bem a respeito dessa análise que devemos estar fazendo quando partimos para essa opinião. E ele diz o seguinte aqui, questão 254. Haverá na Terra alguém que possa dizer-se perfeito? Ora, um que tem todas as aparências de virtude pode ter ainda muitos defeitos ocultos. O velho fermento da imperfeição. Assim, por exemplo, dizeis daquele que nenhum mal pratica, que é leal em suas relações sociais. É um bravo e digno homem. Mas sabeis, porventura, se as suas boas qualidades não são tisnadas pelo orgulho? Se não há nele um fundo de egoísmo, se não é avaro, ciumento, rancoroso, maldizente e mil outras coisas que não percebeis, porque as vossas relações com ele não vos deram lugar a descobri-las. O mais poderoso meio de combater a influência do mau espírito é aproximar-se o mais possível da natureza dos montes.
por que eu quis colocar essa situação? E muitas vezes, né, como falamos antes, caímos no erro de opinar, de colocar a nossa situação. Então, vemos, às vezes, uma pessoa passando por uma determinada dificuldade, né, e nos compadecemos. Mas, como sabemos, como falamos antes, estamos inseridos no melhor local, no melhor meio para a nossa evolução. E, às vezes, né, não sabemos realmente o que gerou aquele problema que nos chega. Por que aquela pessoa está com aquele sofrimento, está com aquela dificuldade, né? Quais são os seus reais sentimentos internos? O que ela está sentindo? O que levou àquela situação? Então, temos que ter muito cuidado ao expressar a nossa opinião, ao tentar dizer o que o outro deve fazer, porque nós não conhecemos, nós não sabemos o que se passa. Vamos dar um exemplo mais prático. Relação de casal, às vezes. Sabemos que os casais que se encontram aqui no planeta, né, sabemos que a condição da Terra ainda é mundo de provas e expiações. Então, num relacionamento, com certeza, num relacionamento não existe só um culpado diante de determinada situação. Não existe um culpado e um inocente. Então, muitas das vezes, tomamos partido de um ou de outro, achando que não se pode ser daquela forma, que o outro não deveria praticar tal ato, mas não conhecemos a fundo o que gerou aquela situação, quais são realmente os sentimentos daquele que naquele momento está expressando um mau nível de sofrimento, né? Não sabemos quais são as reais situações e colocamos o nosso personalismo, a nossa forma de pensar diante dessa situação, e aí nós acabamos por nos comprometer, acabamos por nos opinar de uma maneira errada, por falta de elementos que nos permitam uma melhor avaliação. E podemos, às vezes, com essa nossa atitude, deixar que a pessoa, né, tome atitudes precipitadas, uma atitude que não deveriam ser a mais certa, né? Então, possamos estar levando, quando não soubermos o que falar, como não tivermos esse elemento, possamos ir, né, orientar a seguir o conhecimento evangélico, né, a nos questionar como que Jesus agiria naquela situação, né? Não tivermos, né, não podemos estar orientando de uma maneira correta, que orientemos, né, a procura, a busca dos ensinamentos cristãos, dos ensinamentos sagrados, né? Então, como falamos antes, a nossa vida e a vida dos nossos irmãos é um desenrolar de fatos, acontecimentos. E por mais que tenhamos a nossa ideia, muitas vezes, né, criamos ilusões em nossa mente, que formam um psiquismo doentio e, como consequência, a auto-obsessão, né? E, meus irmãos, esse sentimento de obsessão, esse psiquismo doentio, dependendo da situação, ele pode levar até ao suicídio, né? Sabemos que estamos nesse mês de setembro, é o mês que, né, se fala muito da questão do suicídio, né? Se batizou esse mês como Setembro Amarelo, né? E aí só uma curiosidade, uma informação, né? O porquê do Setembro Amarelo. Porque uma jovem, né, nos Estados Unidos, dia 10 de setembro de 94, ela cometeu o suicídio dentro de um Mustang. O Mustang, né, uma marca de um carro, de um Mustang amarelo. Então ficou-se batizado esse mês de setembro como Setembro Amarelo. E temos aqui, né, para exemplificar essa questão do suicídio, no livro No Mundo Maior, André Luiz, através da orientação do benfeitor Calderaro, ele faz uma excursão aqui ao planeta Terra, no intuito de ajudar uma jovem que estava prestes a cometer o suicídio, né?
através da ingestão de uma bebida mortífera. E aí essa jovem, ela teve a intercessão de um espírito muito amigo de séculos passados, de muitos séculos atrás, e a ajuda da sua mãe, que já estava desencarnada. Então, o nome dessa jovem de nome Antonina, né, ela era uma jovem de 8 anos e que desde muito cedo, desde os 8 anos de idade, ela trabalhava para sustentar a mãe e a irmã. Né? Então, diante desse sacrifício, né, diante desse sacrifício da infância e a primeira juventude, ela passou por muito sacrifício na infância e na primeira juventude, e quando ela tinha 20 anos, a mãe desencarna. E a mãe desencarnar, ela passa a morar com a sua irmã. E a irmã vem a se casar e ela continua a morar com a irmã e ajudar na criação dos sobrinhos. E aí, na narrativa de André Luiz, os anos correm, né? E ela conhece um rapaz, né? E esse rapaz era estudante de medicina, e ela passa a ajudá-lo. Né? E disso se passam aí 7 anos, ela ajuda esse rapaz. Só um minutinho, perdi aqui a página do seguinte. E ela passa, né, a ajudar esse rapaz na sua formação e no seu dia a dia. E André Luiz, ao chegar, né, ao chegar em seu aposento, na companhia do benfeitor Calderaro, ele observa a seguinte situação. Acompanhei Calderaro, por minha vez, até o humilde aposento, onde fomos encontrar uma jovem mulher em convulsivo pranto, dominada por desespero incoercível. Agora, olha uma importante informação que André Luiz nos coloca aqui. A mente acusava extremo desequilíbrio, que se estendia a todos os centros vitais do campo fisiológico. Então, olha a situação que muitas das vezes, né, vamos colocar nessa gravidade aqui que ela se encontrava. Mas olha o papel de nossa mente na manutenção de todo o nosso campo fisiológico. Né? Então, diante da situação, André Luiz, como sabemos, o médico na Terra, já observou, né, a situação em que ela se encontrava. Então, ele coloca o seguinte: a companhia dele, de algum modo, projetava. Então, olha só, ao se encontrar com esse rapaz ao passar do tempo, né, aos 20 anos, olha o que representava a companhia desse rapaz para a nossa irmã aqui, pela personagem Antonina aqui na narrativa de André Luiz. A companhia dele, de algum modo, projetava a abençoada luz em sua noite de solidão e sacrifícios ininterruptos, né? Repartindo o tempo e as possibilidades entre a irmã, 4 pequenos sobrinhos e o copartífice de sonhos fulgurantes. Consagrava seu trabalho redentor de cada dia, animado e feliz, aguardando o futuro. Idealizava também obter um dia a coroa da maternidade num lar singelo e pobre, mas suficiente para caber a felicidade de 2 corações para sempre unidos diante de Deus. Então, essa era a situação que era, né, ao conhecer esse rapaz, depois de ter passado por todas aquelas dificuldades da infância, por todo o sofrimento, órfão de pai, perda da mãe, né, com os seus sobrinhos, né, vem o conhecimento, né, vem ao encontro com esse rapaz, essa pessoa, né, e ali já começa a idealizar o futuro, uma vida, né, uma vida futura. Né. Em determinado momento, passados esses 7 anos, esse rapaz, né,
ele vem a se formar, adquire o diploma universitário, e ele entende que a Antonina não era aquela companheira que fisicamente ele queria para ele. Eu observo ali a sua idade já avançada, os cabelos brancos, os calos nas mãos, e ele entende que ele precisaria de uma companheira que ele pudesse apresentar à sociedade, devido agora ser médico formado. Então já vemos aí a condição desse espírito que, ao se colocar em uma condição de valorização material, né, ainda, né, podemos falar uma criança espiritual, por não ter a condição de observar nessa companheira que se esmerou, que o ajudou, de não conseguir observar o seu coração bondoso, né, e entender que essa pessoa, né, por não trazer as características físicas que ele almejava, não teve a condição, né, de ter esse entendimento. Né? Por que eu estou salientando isso? Porque a nossa irmã, diante dessa recusa dele, ela se entra em uma condição de desespero, né? E ela projeta, ela planeja o seu suicídio, né? Planeja tirar a vida através da ingestão de uma substância mortífera. Só que, assistida pela mãe desencarnada e por esse irmão, né, benfeitor de outras épocas, né, ela recebe a ajuda, né, ela recebe a intervenção espiritual, né, da equipe aqui de André Luiz, que consegue induzi-la, né, através de passe magnético, consegue induzi-la ao sono para que ela possa ter uma conversação com a mãe para tentar tirar essa ideia do suicídio. E o relato dela no desprendimento do corpo é o seguinte: mãezinha, ajude-me, não quero mais viver na terra. Não me deixe voltar ao corpo pesado. O destino escorraça-me. Sou infeliz. Tudo me é adverso. Arrebata-me daqui para sempre. Uma análise muito importante que precisamos fazer, como falamos no início da palestra, a condição de mundo que hoje nos encontramos. Ainda estamos no mundo de provas e expiações. Então, a condição dos habitantes do mundo de expiações é ainda de aprendizado. Somos espíritos ainda que trazemos muitas mazelas, precisamos estar nos acertando com a lei divina, precisamos estar nos melhorando. Não vamos cair na ilusão, né, que vamos ainda, que não tenhamos aqui em nossas relações pessoas com grande adiantamento moral. Né? São exceções ainda, temos, né, a maioria ainda dos habitantes da Terra, pessoas que precisam estar trabalhando o seu interior, trabalhando para o seu melhoramento. Né? E a doutrina espírita nos proporciona esse conhecimento. Não estou dizendo que é fácil lidar com uma situação dessa, com uma situação de abandono. Mas hoje, meus irmãos, já temos a condição de avaliar melhor, não vou dizer uma situação extrema dessa, mas todas as situações pelas quais estejamos passando, temos condições de estar avaliando as pessoas nas quais convivemos, e entender que o nosso próximo ainda vai falhar, né? Vai errar, assim como nós erramos ainda todos os dias. Mas precisamos estar cada vez mais procurando esse melhoramento espiritual. E o olhar, né, que temos que ter diante de uma situação dessa, né, que esse rapaz, né, é uma situação que muitas das vezes olhamos assim com nossos olhos, poxa, não deveria ter feito isso, não poderia, né? Mas entender que ele precisa muito ainda de caminhar, muito ainda de aprender, né? De ainda se espelhar, né? De ainda colocar o Evangelho em sua vida. Isso precisa muito mais de oração ainda do que a nossa irmã, né?
e, de repente, em determinado momento. Né? E é o que o instrutor, vamos ver, no desenrolar da história aqui, em alguns tópicos, é o que ele vai colocar para Antonina. Né? Que ainda ela precisa orar por ele. Ela precisa ter esse entendimento, né? Que a Terra é uma oficina de trabalho, é uma oficina de aprimoramento espiritual. Então, não se pode deixar levar por essas situações. Ele diz o seguinte: o benfeitor, ao chegar para ela, coloca a seguinte situação: Antonina, por que esse desânimo quando a luta redentora apenas começa? Esqueceste acaso que não somos órfãos, acima de todos os obstáculos, para a infinita bondade? Recusas a porta estreita que nos proporcionará o venturoso acesso ao reencontro? Então, o benfeitor já coloca para ela que nós não somos órfãos, né? Que a infinita bondade, como já sabemos, ela olha por todos nós. E que, nesse momento, ela está passando pelo filtro da porta estreita, que, em determinado momento, né, ela vai, né, ter acesso ao encontro, né, que vai proporcionar, né, o crescimento. Ele fala, ele continua: que motivos te sugerem este crime que é provocar a morte? Que razões te conduzem para o passo na direção do precipício tenebroso? Então, por maior que fosse, por maior que seja esse sofrimento, e aí podemos enumerar vários que estejamos passando, o caminho menos acertado, o caminho que não deve ser feito de maneira nenhuma, é o tirar a nossa vida, é cometer o suicídio, porque o suicídio é uma transgressão à lei de Deus. De maneira nenhuma deve-se optar por essa opção, né? Como diz Kardec aqui no Livro dos Espíritos, na questão 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão à lei de Deus. Uma reflexão que se precisa fazer, né? Ela continua na narrativa e diz o seguinte: tenho sonhado com a posse de um lar. Desejo viver para um homem que, a seu turno, me auxilie e levar à existência. Idealizo receber de Deus alguns filhinhos que possa acariciar. Então, esse é o pensamento, né, normal, um pensamento que se tem, né, da nossa vida de relação, dos nossos propósitos de vida. Mas, muitas das vezes, somos impelidos a provas, são colocadas provas em nossos caminhos que precisamos estar firmes para suportar, para entender, como já falei, né, algumas vezes, o nosso Pai sabe o que é melhor para nós, sabe qual é o nosso propósito, o que irá nos levar à evolução. Orientação do instrutor. Abnegada irmã, não permitas que a sombra de algumas horas te empane a luz dos séculos por vindouros. Exatamente isso. Sabemos que a existência terrestre é um sopro e que, às vezes, as dores que passamos aqui são necessárias para a nossa quitação de débito, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, temos que ter sempre essa noção, temos que ter sempre esse entendimento. É possível, Antonina, que te sintas tão lamentavelmente só quando o Supremo Senhor te concede o sublime lar do mundo inteiro. A humanidade é a nossa família, os filhinhos da dor nos pertencem. Reconheço que transitórias humilhações dos sentimentos te lacerem a alma, que desejarias arrimar ao carinhoso braço de um companheiro digno e fiel. No entanto, é da vontade superior que receba, por enquanto, as vantagens que podem ser encontradas na solidão. Então, muitas das vezes, né, usamos mal, né, reclamamos da nossa solidão, da nossa vida, do nosso contexto de vida, mas, como foi muito bem colocado na oração inicial, precisamos ampliar essa nossa capacidade de entendimento, essa reflexão da nossa vida e entender o que a vida está nos apresentando, né? Que certamente é
um meio de crescimento. Mas só adquiriremos essa forma de pensar através do conhecimento, através do estudo, através de entender Deus, entender os ensinamentos. Precisamos ter essa condição de entendimento. Continuando. Não suponhas, o benfeitor continua, não suponhas que a fatal passagem do sepulcro nos abra portas à liberdade. Segue-nos a lei a toda parte. E o Supremo Senhor se exerce a infinita compaixão. Não despreza a justiça inquebrantável. Dar-nos invariavelmente a eterna sabedoria, o lugar onde possamos ser mais úteis e felizes. É importante essa orientação, né? Essa reflexão, que já falei algumas vezes, né? Mas a eterna sabedoria nos dá o lugar onde possamos ser mais úteis e felizes, né? Vamos voltar um pouco na história, no relato desse rapaz, no relato dessa situação que foi apresentada. Olha a condição desse rapaz, né? Olha o que ele valorizava ainda em termos de mundo. A aparência pessoal, né? O status, né? A vida social. Será, é um questionamento que cada um pode se fazer, será que realmente a nossa irmã, a nossa personagem aqui, diante da vida que ela levava, né, com a sua irmã, a dedicação que ela tinha, né, a sua construção de vida até aquele momento, as aquisições espirituais que ela já tinha em sua vida, ela conseguiria ter uma relação saudável com esse rapaz, com uma característica que ele já apresentava? Que muitas das vezes a gente se auto-engana nas nossas relações. Não conseguimos, às vezes, né, ter esse olhar mais ampliado do que estamos querendo. Olhamos somente a capa, o superficial, e deixamos nos auto-enganar, achando que vamos ser felizes, né, em determinadas companhias. Mas precisamos ampliar a nossa esfera de entendimento, a nossa esfera de raciocínio. Lembrando agora aqui o estudo de terça-feira, onde foi relatado o caso ali da Zubira e da Odila, aonde, né, onde o nosso irmão, né, não me lembro agora o nome do personagem, né, que veio a se casar novamente após o desencarne da primeira esposa. Né? Então, olha-se a condição em que ele se envolveu ao se permitir essa situação. Observamos ali a condição, não fazendo aqui nenhum julgamento, mas uma reflexão, né? A atitude da personagem, né? O Amaro, né? Foi colocado aqui para nossa irmã. Ele logo se propôs, né, a um novo relacionamento após um desencarne. Será que realmente esse momento era um momento a ser feito? Né? Será que ele refletiu diante dessa situação? Né? Porque olha o que foi trazido para dentro do lado dele. Uma pessoa, né, que em determinados momentos, conforme a narrativa do livro, o permitia um dos filhos estar ao contato com as ruas, né, e até um planejamento, né, que ele pudesse tirar essa criança do convívio por ciúme, né, por achar que ela mereceria um exclusivismo e que ele não o amava da maneira que ela queria ser amada, porque ele demonstrava um amor para o seu filho, um amor para o seu filho que ela entendia que estava estava sendo menos amado. Né? Uma análise mais criteriosa, e aí, nesse momento de uma perda familiar, ele não é o momento, né? Muitas vezes não se consegue fazer uma análise mais criteriosa. Pessoa que tem, né, normalmente, que apresenta esse tipo de comportamento, né, de planejamento de uma morte de uma criança, de não ter, né,
o devido cuidado com o filho do outro. Consequentemente, ela possivelmente, vamos colocar assim, ela deixa outros rastros de imperfeições que podem ser identificadas com uma análise mais criteriosa, com uma análise mais detalhada. E o momento, às vezes, né, de uma perda, o momento, às vezes, de um desencarne, de uma vez, ele não é um momento para se adquirir, né, de uma maneira muito rápida, um novo relacionamento, às vezes. Pode gerar, nesse momento aí, uma dor ainda maior, como foi o que vimos aí no desenrolar dessa narrativa do livro Entre a Terra e o Céu. Que possamos estar refletindo, né? Continuando, o benfeitor diz o seguinte, concluindo a análise, né? Chegamos aqui, ele fala o seguinte, Antonina, sofres em tuas organização que orientaste para o personalismo, porque um homem cujo padrão psíquico se harmonizou, se conteu em muitos aspectos, modificando depois seu turno, seu rumo de vida te relegou ao esquecimento. Sofre porquanto esperava encontrar em sua companhia algo da divina presença, que traria serenidade às tuas angustiosas esperanças de mulher dedicada e sensível. Então, vamos voltar, né, a análise ao nosso tema de hoje. Então, ela orientou, né, é o que muitos de nós fazemos, idealizamos, orientamos o nosso personalismo, né, ao aquilo que queremos, ao aquilo que achamos que é melhor pela nossa, de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Né? Então, ele chama aqui muito, o escritor chama muita atenção, né, sobre a questão da orientação, né, do nosso personalismo, o que ela queria, e às vezes, meus irmãos, aquilo que queremos através de uma análise superficial não é o melhor para nós. Precisamos estar muito atentos com as nossas escolhas, com aquilo que realmente achamos que é importante em nossa vida. Bom, vou ter que fazer continuando, vou ter que pular alguns tópicos, irmãos, porque a hora se avançou bastante. Kardec afirma que todas as fraquezas morais que possamos ter, as imperfeições da alma são a porta de entrada para as influências estranhas. Então, observamos ali, relatando novamente o livro Entre a Terra e o Céu, o que aconteceu com a nossa irmã lá, né, que tramou aquela situação triste, né? Ela estava sendo influenciada pela primeira esposa do Amaro. Né? O Kardec aborda também os nossos escolhos, a importância de estarmos, né, observamos as causas obsessivas para que possamos estar cuidando da nossa personalidade. Então, precisamos ver o que estamos escolhendo, o que estamos querendo. Né? Porque, através das nossas escolhas, através do que eu quero, eu posso estar atraindo, certamente irei atrair espíritos com essa mesma afinidade. Né? Então, a influência espiritual, né, muitas vezes ficamos com receio, né, de estar sendo obsidiado. Será que eu estou sendo acompanhado por bons espíritos ou por espíritos inferiores? Não precisamos ter essa preocupação. Precisamos olhar a nossa atitude. O que é que eu estou sentindo? O que é que eu estou querendo? O que é que eu estou praticando? Porque a atração espiritual se dará de acordo com o que eu quero, com o que eu sinto, com o que eu penso. Eu vou atrair aquele irmão que mais se afina comigo. Né? É importante ter esse entendimento. Né? Enfim, precisamos estar desenvolvendo a nossa condição
orgânica com a nossa condição espiritual. Né? Sabemos que muitas doenças nas causas são espirituais. É muito importante que possamos fazer um desenvolvimento bastante agradável para estar mostrando os caminhos para afastar as influências estranhas. Como falei antes, né? Esse desenvolvimento nosso, né? E aí não podemos deixar de falar, a doutrina dos espíritos, ela tem um papel fundamental em nossas vidas, né? Porque, como já sabemos, é o cristianismo redimido. Né? São as orientações do nosso Senhor Jesus. Né? E só através desse conhecimento que conseguiremos estar, né, fazendo melhores escolhas, né, para que possamos traçar novos caminhos. E ao traçar novos caminhos, estaremos, né, de certa forma, evangelizando esses irmãos que, porventura, né, estejam se aproximando de nós por uma determinada ainda imperfeição, mas que, ao ver a nossa modificação, teremos a condição de estar os ajudando. Né? Outra coisa importante, né, é que precisamos também nos autocomprometer com as tarefas que temos. Né? Nossa família, esposa, marido, filhos, né? O trabalho espiritual dentro de qualquer agrupamento espiritual, qualquer agrupamento religioso e do lar. Porque tudo em nós, né, toda esse não comprometimento, como já sabemos, né, tudo que a gente não fizer da maneira que devemos fazer, nós seremos, né, nós nos enquadraremos na lei de causa e efeito. Então, temos responsabilidades que precisam ser cumpridas. Né? Então, nós, como já sabemos, não estamos aqui a passeio. O principal objetivo é estar desenvolvendo a nossa capacidade espiritual para que aí possamos, né, ter uma vida melhor, ter saúde mental e saúde espiritual, saúde corporal, né? Nosso corpo irá funcionar de uma maneira melhor, mas precisamos ter essa responsabilidade. Né? Lembrando que tudo aquilo que buscamos como uma autoenganação, tudo aquilo que é ilusão na nossa vida, né? Como falamos antes, vai desaguar na lei de causa e efeito. Tudo aquilo que é ilusão, tudo aquilo, né? Se estamos, né, excessivamente materiais, se vivemos para o material, vamos sofrer essas consequências. Precisamos estar muito atentos com a nossa vida, com as nossas escolhas, porque com o uso que estamos fazendo, e principalmente com o uso que estamos fazendo desse precioso momento da nossa encarnação. Importante ter essa. No Livro dos Médiuns, na questão 220, como foi falado no estudo de sexta-feira, tem uma orientação muito importante para que possamos estar nos avaliando ainda mais, né? Na questão 220, no parágrafo 10, 11, 12, o benfeitor, o Espírito nos orienta da seguinte forma: de que formas estamos atuando com o nosso personalismo, uma vez que todos temos? Estamos sendo excessivamente vaidosos, críticos, orgulhosos? Então, são análises que precisamos fazer, porque toda essa condição de vaidade excessiva, de crítica excessiva, orgulho excessivo, né, egoísmo, todos esses sentimentos viciosos, nós viemos aqui para combatê-los. Temos a obrigação de estar combatendo esses sentimentos. E quando continuamos a praticar, né, a gente, né, desorganiza o nosso mental, desorganiza o nosso físico, e aí é onde é a porta de entrada para as doenças. O que são as doenças? Muitas vezes encaramos as doenças de uma maneira ruim, de uma maneira negativa, mas as doenças chegam para nos recolocar no lugar, para nos recolocar no caminho, que é através, né, das doenças, da limitação, muitas das vezes, do corpo físico, é que nos permite levar. Por que isso chegou? Né? Normalmente, quando estamos doentes, paramos para refletir no nosso comportamento. Né? Então, e, como falamos antes, é muito importante estar
fazendo essa análise para que não percamos o gosto pela vida, para que essas doenças nos façam desistir da nossa jornada na Terra, que é o nosso crescimento. No livro, para finalizar, no livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem 101, Emmanuel, o Espírito Emmanuel nos traz uma orientação muito importante e que é um exercício que possamos estar fazendo todos os dias, entendendo, como já falamos algumas vezes, né, que Deus é o nosso Criador e que tudo temos que dar graça ao nosso Pai. E a mensagem tem como título Tudo em Deus. E diz o seguinte: eu não posso, ele fala, uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. E Emmanuel diz o seguinte: constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Possamos refletir sobre essa orientação. E ele conclui dizendo o seguinte: o discípulo sincero não ignora que todas as possibilidades procedem do Pai amigo e sábio, que as oportunidades de edificação na terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênção dos seres amados, vieram de Deus, que nos convida, pelo Espírito do serviço, a ministérios mais santos. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão ao Pai, entrando em santa cooperação nas suas obras. Então, que possamos ter esse entendimento, né, que nada possamos fazer sem o nosso Pai. Né? Toda e qualquer situação que nos for apresentada, possamos nos espelhar no nosso Pai. Quando tivermos que dar a nossa opinião, quando tivermos que orientar, né, possamos nos despir desse sentimento do eu, desse nosso personalismo, que muitas das vezes impera, e que possamos colocar a vontade do nosso Pai em ação. O que seria o melhor nesse momento? O que essa situação, o que essa dificuldade quer me dizer? Como eu posso ajudar esse irmão que me bate a porta, que apresenta um determinado problema, que apresenta um determinado sofrimento, uma dificuldade, mas nos baseando nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus. E a maneira certa de se agir. E não colocando o nosso eu, a nossa vontade, o que irá certamente gerar essas situações dolorosas, né? esses resgates, esses acertos de contas que muitas das vezes nos deparamos, né, em nosso meio e não temos ainda a condição do entendimento que ainda falta o nosso. Muita paz a todos, um bom domingo. Possamos estar agora encerrando a nossa palestra com o nosso hino final e a nossa oração. E assim possa ser. A mente é o espelho da vida, refletindo a imaginação, pensamentos plasmando ideias, a vontade externando emoção. Se edifico os meus pensamentos, construindo verdades em mim. Fortifico meus comportamentos, equilibrando ações pueris. A vontade é a ideia plasmada
que edifica ou derruba a moral. Imagino, escolho e pratico o que cultivo em minha casa mental. A vontade é potência da alma, que inclina meus passos à luz, que vibra, equilibra e transforma as lições que a vida conduz. A vontade é a ideia plasmada, que edifica ou derruba a moral. Imagino, escolho e pratico o que cultivo em minha casa mental. A vontade é potência da alma, que inclina meus passos à luz, que vibra, equilibra e transforma as lições que a vida conduz. Acalento em vigília meus passos, aspirando o evangelho de luz, sustentando a contínua vontade de viver em teus passos, Jesus. A vontade é a ideia plasmada, que edifica ou derruba a moral. Imagino, escolho e pratico o que cultivo em minha casa mental. A vontade é potência da alma, que inclina meus passos à luz, que vibra, equilibra e transforma as lições que a vida conduz. A vontade é a ideia plasmada, que edifica ou derruba a moral. Imagino, escolho e pratico o que cultivo em minha casa mental. A vontade é potência da alma, que inclina meus passos à luz, que vibra, equilibra e transforma as lições que a vida conduz. Oremos. Senhor Jeová, sabemos, Senhor, que somos passageiros nesta embarcação chamada planeta Terra, que viemos do mundo espiritual e para ele retornaremos após cumprirmos nossa missão. Mas muitas vezes, Senhor, esqueça a nossa condição de espíritos, em rápida passagem de aprendizado pela terra, e passamos a viver desatentos aos objetivos primordiais da nossa existência. E ao enfrentar, não os encaramos como degraus do nosso progresso. E muitas vezes partimos para as queixas, para a fuga das nossas responsabilidades. E assim, Senhor, terminamos a experiência terrena como aquele aluno que não soube aproveitar as lições de que precisava para o seu adiantamento. E assim, retornando ao mundo espiritual, receberemos o boletim de nossa própria consciência e teremos que reescrever nossas histórias mal acabadas. O medo superado pela coragem, os inimigos convertidos em amigos, a mágoa dissolvida pelo perdão, a culpa substituída pela reabilitação, a falta de empenho pelo esforço perseverante, o preconceito pela fraternidade, o orgulho pela humildade, o egoísmo pelo amor. E só assim compreenderemos o que Jesus disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, busquemos trabalhar com alegria, empenho e responsabilidade enquanto estamos aqui. Que assim seja.